4. Mortes por trauma após um sério acidente são conhecidas como sendo de dois tipos. Tipo A é devido a um sério dano no órgão principal, como cérebro ou coração. Tipo B é devido a perda de sangue ou através de hemorragia, ou através de perda de sangue do corpo. Considere as funções respectivamente associadas ao tipo A e ao tipo B. Então, tipo A é a sua função, isso aqui é tipo B, certo? Duas funções diferentes para cada um. A figura representa o gráfico das funções. Vamos pular a figura e vamos lá para a pergunta. Considerando apenas a parte positiva dos eixos no plural, ou seja, isso aqui para cá você pode apagar tudo, que não quer saber de nada disso, ele faz só a parte positiva dos eixos, então é do eixo X e do eixo Y, a parte positiva. Descreva a ocorrência de mortes em relação ao tempo após o acidente. Para descrever, comentar matematicamente sobre os pares ordenados apresentados na figura. Bom, então eu vou falar um monte de coisa e aí a questão de escrever o texto fica a cargo de quem estiver respondendo a pergunta. Aqui está uma legenda, F de T em vermelho e G de T em verde. Então, F de T é vermelho, que é o tipo A, certo? E G de T é em verde, que é o tipo B, certo? Então, considerando apenas a parte positiva, só o primeiro quadrante do gráfico. Só essa parte aqui do gráfico, meu amigo. Descrever a ocorrência de mortes em relação. Então, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer o seguinte, que representa cada eixo, o eixo X e o eixo Y, pelo amor de Deus. Deixa eu ler de novo a pergunta. Mortes, F de T e G de T. O que será que seria o tempo aqui, meu amigo? Será que tempo seria o T? Será que T é tempo? Mortes por trauma após sério acidente. Considere as funções associadas ao tipo. Legal. O que é G de T e o que é T? O que é F? Pessoal, essa pergunta aqui está extremamente mal formulada. Vamos começar por aí. Porque quando você dá essas letras, a letra G, letra T, você tem que falar o que é, meu amigão. Eu sou professor de matemática, fico pensando que o biólogo ali ao olhar ele vai falar. Então eu vou supor, e a minha suposição pode estar completamente errada, que F e G sejam quantidades e T seja tempo. Pode estar totalmente errado, porque não tem a informação, certo? Eu gosto de enunciados completos com informação, não entendo porque não tem. Mas vamos lá. Se for quantidade, essa descrição aqui que eu iria fazer seria o seguinte: olha, antes de 2 horas, nós temos o que? Nós temos o gráfico vermelho maior do que o verde, certo? O gráfico vermelho é o tipo A, ou seja, se a morte ocorreu antes de 2 horas, provavelmente foi uma morte do tipo A, porque o vermelho está acima do verde antes de 2 horas. O mesmo acontece depois de 6 horas, o vermelho está acima do A. Ou então, antes de 2 horas e depois de 6 horas, a curva vermelha está acima da curva verde. A curva que representa mortes do tipo A está acima da curva que representa mortes do tipo B. Então, interpretando que seja o tempo da morte, né? Após o trauma, eu diria assim, se a morte foi antes de 2 ou após 6 horas, é mais provável que essa morte seja do tipo A.
Enquanto que no intervalo de 2 a 6, certo? Entre 2 e 6, é provável que a morte seja do tipo B, porque aí a curva do tipo B está acima, né? A verde está acima da vermelha, certo? O que faz sentido seria hemorragia, né? Não morre na hora, mas também não vai ficar muito tempo vivo, não, né? Claro que aí não é minha área de especialidade, né? Estou especulando aqui que seria isso, né? Mas matematicamente falando é o seguinte: de 0 a 2 e para cima de 6, provavelmente será uma morte do tipo A. Porque, né? Ou, para não usar a palavra provavelmente, dizer assim, antes de 2, para menos de 2 horas e para mais de 6 horas, o número de mortes do tipo A é maior do que os do tipo B. E entre 2 e 6 horas, né? Se a morte ocorrer entre 2 e 6 horas após o trauma, o número de casos sendo morte do tipo B é maior do que do tipo A, né? Me parece também que essa função tem dois casos aí de valores que ela não pode assumir, certo? A primeira função, o f de t, que é as mortes do tipo A, t não pode ser zero. T não pode ser zero porque daria uma divisão por zero, certo? Então, vamos dizer assim, a morte do tipo A é um trauma sério, mas o cara não poderia morrer instantaneamente, porque t não pode ser zero na função f, que representa as mortes do tipo A. Já no gráfico em verde vai ter uma descontinuidade, vai ter um probleminha nessa função no valor que esse denominador der zero. Quando é que esse denominador aqui vai dar zero? É quando isso aqui der menos 1, será que vai ser no valor 3, não, vai ter um valor aqui, ó. Não, mas isso aqui nunca vai ser negativo, né? Porque, ó, não importa que o valor que dá, isso aqui vai evaporar aqui, mais um. Não, na B não dá inconsistência, né? Não, na B não dá inconsistência, não. Só essa daqui que tem inconsistência em t igual a zero, nessa daqui não tem não, porque aqui, ó, tem um expoente 2, então isso sempre vai ser positivo, né? 1 mais um número positivo é positivo, jamais daria divisão por zero aqui. Então, na G de t não há descontinuidade. Há na f de t quando t é zero. O cara não pode morrer na hora. Ele quer que eu comente também os pares ordenados apresentados na figura. Os pares ordenados apresentados na figura é o 2 e 25 e o outro é o 5 e 5. Pessoal, isso muda uma coisa que eu falei. Esse valor aqui não era 6, é 5, tá? Eu confundi, achei que era o 6, é 5, porque o ponto aqui é 5 e 5, tá? Certo? Então toda aquela análise que eu fiz para 2 e 6 é para 2 e 5, tá? Porque aqui é o ponto 5 e 5. Então vamos falar aqui do ponto 2 e 25 e do ponto 5 e 5. O que acontece nesses pontos? O que acontece nesses pontos é aqueles pontos em que há igualdade entre as duas funções, certo? Por exemplo, eu falei, olha, para valores menores que 2, você tem mais mortes do tipo A. E para valores entre 2 e 6, você tem mais mortes do tipo B. 2 e 6 não, 2 e 5, corrigindo, você tem mais mortes do tipo B. Para valores maiores que 5, você tem mais mortes do tipo A de novo. E alguém pode perguntar, e para 2 e para 5 exato, o que acontece? Aí dá empate. Você tem o mesmo número de mortes do tipo A e do tipo B. Pessoal, e para finalizar, eu gostaria de relembrar de novo que é 2 e 5, não é 2 e 6. E que
eu assumi algumas coisas aqui, assumi que T seja tempo em horas da morte após o trauma e que FG sejam quantidades de morte, tá? Porque o enunciado está incompleto. Então, assumir é interessante que você veja com seu professor, ou talvez você já saiba, porque vem estudando, que isso realmente significa isso ou não. Caso não, aí a gente conversa de novo com a explicação melhor.